Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos apresenta para este domingo, que é o 10º domingo do tempo comum do ano A. O texto de hoje se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 9 até o versículo 13. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva e, se possível, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deixe seu comentário e sua curtida, porque assim esse vídeo é recomendado para mais pessoas. O texto diz assim: Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amados irmãos e irmãs, antes de começar a comentar o Evangelho, eu já quero fazer o fio condutor dele com as demais leituras. Na primeira leitura nós vemos lá o trecho de Oséias, onde ele faz uma crítica a toda uma religiosidade que se resume apenas no cumprimento da lei, mas que não se vê uma aplicação na vida real, não se vê uma prática daquilo que se diz crer. Na segunda leitura, nós vimos o momento em que Abraão é justificado não pelas obras, mas pela fé. Então, a gente está percebendo que as duas leituras vão para esse ponto, né? E o Evangelho chega como ponto culminante, é a grande culminância desses outros dois textos. Aparece-nos aqui a figura de Mateus. Lá em Marcos é chamado de Levi, aqui em Mateus aparece o termo Mateus mesmo. É interessante que não é Mateus quem primeiramente vê Jesus, mas segundo o texto é Jesus quem vê Mateus. É Cristo quem toma a iniciativa sempre diante da nossa realidade. Então, de antemão sempre podemos dizer isso, né? Antes de tudo, é sempre Deus que nos vê. É Deus que toma a iniciativa. É Deus o primeiro, não somos nós. E continuando o texto, Jesus disse para Mateus: Segue-me. São poucas palavras. Apenas segue-me. Ou em outras palavras, vem atrás de mim, Mateus. Mateus então se levanta, ou seja, larga de onde ele está, a realidade onde ele se encontra, e começa a seguir Jesus. Enquanto Jesus estava na mesa, isso ali, sentado junto com o povo na mesa, geralmente sentado inclusive ao chão, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Vamos entender quem eram os cobradores de impostos, né? Também são chamados por alguns de publicanos. Os cobradores de impostos, eles eram na verdade pessoas que recebiam, né, o encargo de cobrar do povo judeu os impostos que o Império Romano queria. Então, olha o monte de realidade que estava por trás. Eles tinham contato com os romanos, que eram tidos como pagãos. Então, eles tinham contato com gente que não deveria ter contato. Segundo, eles cobravam impostos. O povo judeu não queria pagar esses impostos. Terceiro lugar, muitas e muitas vezes os cobradores de impostos cobravam dinheiro a mais do que deveria ser cobrado. Então, eles tinham uma espécie de um meio de corrupção. Então, era uma outra realidade também além, dificultava todo aquele contato do povo judeu com eles. Então, dentro dessa realidade toda que eles tinham, né, os judeus odiavam todo e qualquer publicano, ou todo e qualquer cobrador de impostos. Não é à toa que até se tinha uma visão de que quem era cobrador acabava não se casando, a não ser casando com alguém já da família de outro publicano. Muitas vezes, se estivesse numa rua, eu soubesse que estava vindo ali um publicano, eu ia mudar de lado, porque eles eram um escória da sociedade, não eram bem vistos de jeito nenhum. Então, partindo desse pressuposto, a gente começa a perceber que Jesus está ali era algo muito diferente do que era comum na sociedade, porque Jesus era judeu. Mas Jesus, ele se atreveu, né, a ir na frente, a dar o primeiro passo, e não apenas a ver Mateus e falar com Mateus, mas acima de tudo entrar na casa de Mateus, a comer com outros que são como Mateus. Em momento algum Jesus se preocupou com isso. E aí o que acontece? Aparece agora então a imagem dos fariseus. Os fariseus, que resume-se para a gente um grande grupo religioso, que o foco deles era, em especial, cumprir a lei. O grande fundamento dos fariseus era esse.
E aí o que acontece? Eles verem isso e perguntam aos discípulos de Jesus: por que ele come com os cobradores e pecadores? A crítica, porque naquele tempo se tinha uma visão de que se eu comesse com alguém que tinha um determinado pecado, parecia que eu estava concordando com aquela situação. Jesus não concorda com o pecado, isso é um fato. Mas é porque Jesus, ele veio buscar o pecador. Então, ele precisa ir até onde o pecador está. Né? E aí Jesus então escuta essa pergunta e responde. Ele usa um provérbio muito conhecido daquele tempo. Aqueles que têm saúde não precisam de médico. Ora, isso é verdade, né? Mas sim os doentes. Então ele vai e usa: aprendei, pois, o que significa. Aí ele cita aquele texto lá de Oséias: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim: eu não vim para chamar aqueles que se acham já santos, se acham já justos, aqueles que não sentem que têm necessidade de mim, aqueles que acham que já são prontos, já estão acabados, aqueles que nem precisam mais da minha graça, mas sim aqueles que são necessitados. É interessante essa leitura final de Cristo, porque é assim que acontece na oração. Eu escutava de uma pessoa essa semana, né? José Lucas, eu queria aprender a rezar. E aí na hora eu disse, eu teria vários argumentos para dar à pessoa, e agora eu lembrei de outro, né? Enquanto estou gravando esse vídeo. Uma das formas de aprender a rezar é se reconhecer como necessitado. O primeiro passo seria esse. Eu preciso reconhecer que eu preciso, acima de tudo. Eu preciso reconhecer que eu dependo. Esse é um dos passos. Né? Sem reconhecer que eu necessito, eu não vou buscar a oração. Não existe uma oração eficaz. Mas à luz desse evangelho, eu quero dar uma pista para a gente. Na verdade, é uma dupla pista, né? Sobre a imagem do publicano, do coletor de impostos, né? Quem somos nós nesse texto? Eu sou o cobrador ou eu sou o fariseu? Se eu sou o cobrador, talvez eu seja agora esse pecador que Deus tem me encontrado. Talvez eu seja essa pessoa que Deus está agora me buscando. E quantas pessoas apontam o dedo para dizer: José Lucas, você não vai conseguir mudar de vida. José Lucas, você não vai se converter. José Lucas, pau que nasce torto, morre torto e por aí vai. Quantas e quantas vezes nós somos assim julgados, condenados, apontados o dedo? Em contrapartida, muitas vezes nós também somos os fariseus. Nós também somos aqueles que não queremos acolher a conversão daquela pessoa nova que chegou na minha paróquia, na minha comunidade, na minha cidade. Eu não quero entender que o outro pode se mudar de vida. Eu não quero entender que o outro pode se mudar a rota, mudar o caminho, mas eu fico apenas julgando o passado da pessoa e ainda por cima me sinto mais santo, mais preparado, mais íntimo de Deus. Amados irmãos e irmãs, eu quero te convidar a refletir aonde você se encontra nesse texto e a lembrar que se nós estamos sendo fariseus, nós precisamos agora mudar o nosso olhar e nos tornarmos um outro Cristo neste mundo. É assim que nós, de fato, preparamos o nosso coração e todo mundo para a segunda vinda de Cristo. Que Deus te abençoe e aguarde nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.